Graças e paz, amados. Espero que todos estejam bem. Hoje é domingo, dia 5 de abril de 2020. Estamos ainda impossibilitados de nos reunir no templo, mas nada nos impede de meditarmos na palavra de Deus, e é para isso que eu quero convidar você agora a parar o que você está fazendo aí e ouvir um pouco dessa palavra que traz vida, que nos renova. E eu queria compartilhar com você um texto que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, dos versos 32 ao verso 42, que diz: Então caminharam para um lugar chamado Getsêmani, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles: Minha alma está extremamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para os seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão, chamou ele a Pedro: Estais dormindo? Não conseguistes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não caia em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar, novamente os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhes admoestou: Ainda dormis e descansais? Basta, eis que a hora é chegada, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que me está traindo. Amados, o capítulo 14 do Evangelho de Marcos, ele traça os momentos finais de Jesus e os seus discípulos antes da prisão, do seu julgamento e da sua morte. O evangelista nos dá alguns detalhes geográficos precisos sobre os momentos finais de Jesus com seus discípulos antes do seu sofrimento. O capítulo 14 ele inicia dizendo que Jesus estava em Betânia, na casa de certo homem chamado Simão leproso, e que certa mulher com um frasco de alabastro quebrou e derramou aquele bálsamo sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de Jesus. O dono da casa era um ex-leproso que Jesus havia curado, e a mulher em questão era Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. O evangelista diz que a tal mulher traz consigo um vaso de alabastro. O alabastro era um frasco, um perfume que vinha dentro de um frasco lacrado. Era de uma espécie de frasco alongado, de um gargalo longo, provavelmente muito parecido com aquelas ampolas, né, de vacina que a gente conhece. E dentro daquele frasco continha um perfume valiosíssimo. E esse perfume normalmente ele era usado na unção de personalidades notáveis, personalidades famosas naquela época. Ele era usado no preparo mortuário de monarcas, de pessoas ricas. Então, normalmente quando se comprava e se quebrava um desses frascos, eram para pessoas extremamente importantes e notáveis da época. O verso 5 do capítulo 14 nos mostra que aquele alabastro poderia chegar ao valor de 300 denários. Isso equivalia ao salário de um ano de um soldado romano daquela época. Era bastante dinheiro. O verso 5 do capítulo 14 nos mostra que aquele perfume era extremamente valioso, e Jesus, diante do ato
de Maria, ele deixa claro que aquela mulher estava antecipando a preparação do seu corpo para o sepultamento. Então isso nos mostra mais uma vez que Jesus de fato sabia o que iria acontecer. O capítulo 14 também vai nos mostrar que algumas informações interessantes sobre a última ceia de Jesus com os discípulos. É óbvio que aqueles momentos de ceia eram comuns. Aquele último momento era um momento especial. E Jesus pediu que um local fosse preparado. E é isso que o capítulo 14 ele também nos mostra. E é intrigante a maneira como Jesus envia os seus discípulos até o local para anteciparem os preparativos da ceia. Jesus envia discípulos antecipadamente até um local que eles mesmos não sabiam onde era. O verso 13 ao verso 15 do capítulo 14, ele nos mostra as instruções que Jesus deu àqueles discípulos. Ele diz o seguinte: vão à cidade, e certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Sigam esse homem e digam ao proprietário da casa onde ele entrar: o mestre deseja saber onde é a sala de jantar que ele ceará com seus discípulos. E ele vos mostrará, e ali vocês devem preparar a ceia. Então, quando nós damos uma primeira olhada, nós ficamos até intrigados, né? A razão de tanto mistério, porque a coisa estava assim tão misteriosa, porque Jesus já não indicou a rua, o local, o número da casa, o dono, o nome do dono da casa, e ele manda eles fazerem dessa forma. Então, a razão muito provável de tanto mistério, de tanto sigilo, estava no fato de que os principais sacerdotes, os religiosos ali da época, já estavam decididos em prender Jesus. Já tinham macomunado com Judas, maquinado com ele uma forma de prender Jesus. E por isso esse sigilo, por isso os discípulos escolhidos só deveriam saber quando fossem atrás do tal homem com um cântaro. E dessa forma ninguém mais saberia onde Jesus iria reunir-se com seus discípulos para poder ter o último momento com eles. Então Jesus queria um momento tranquilo. O momento da prisão não era para ser ali no cenáculo, era para ser de fato no Getsêmani, ali naquele horto. E o texto também nos mostra as minúcias da ceia. Jesus já vinha preparando os 12 para aquele momento. Ele já vinha falando sobre a morte. E ele está ali naquela mesa agora sentado com os discípulos, e ele revela que sentado à mesa também está aquele que iria trair. Ali naquela sala de jantar, Jesus dá graças, ele parte o pão, ele entrega aos 12 dizendo: esse aqui é o meu corpo que eu entrego por vocês. O texto vai nos dizer que depois ele pega o cálice, ele levanta o cálice, dá graças e diz: esse é o meu sangue, o sangue derramado em favor de muitos. Então, naqueles momentos finais, Jesus dramatiza todos os acontecimentos que vão acontecer poucas horas depois. É ali naquele lugar que ele passa a advertir os seus fiéis seguidores sobre as atitudes que eles teriam, que iriam até abandoná-lo. Ali no cenáculo, Pedro insiste em dizer que nunca iria abandonar Jesus. E ali naquele lugar, naquela sala de jantar, que Jesus olha para Pedro e diz: você vai me trair. É ali, naquele lugar, que Jesus toma a bacia, deita água sobre ela e lava os pés dos discípulos, daqueles homens que o abandonariam, que o deixariam, que fugiriam, que negariam. Então é no cenáculo que Jesus ensina a humildade. No cenáculo, Jesus dá aos discípulos um novo mandamento. No cenáculo, a máscara do traidor é jogada por terra, ele é desmascarado. É no cenáculo que ele diz a Pedro: Pedro, você vai me trair, você está dizendo que me ama tanto, mas eu digo a você que ainda essa noite você me trairá. É no cenáculo que Jesus consola os discípulos, ora pelos discípulos, estimula os discípulos a olhar para os planos eternos, a olhar além das circunstâncias. E só depois desse cuidado pastoral, Jesus
começa agora e vai para uma batalha desafiadora. Ele vai travar uma batalha desafiadora ali no Getsemane. O Getsemane ele fica, na verdade, no pé do Monte das Oliveiras. E a palavra Getsemane significa prensa de azeite. Era o lugar onde se prensava o azeite. Então Jesus sai agora do conforto do cenáculo, da proteção do cenáculo, daquele momento de comunhão com os discípulos, ali onde havia comida, onde havia lugar para se assentar, onde eles estavam protegidos do tempo, do clima. E Jesus agora vai para aquele lugar de oração. Era um lugar costumeiro onde Jesus sempre ia com os discípulos. Nas oportunidades que ele tinha, ele levava os seus discípulos ali, ele ia para aquele lugar para orar. Mas ele sabia, Jesus sabia que aquela noite seria diferente de todas as outras noites. Ele sabia que na agenda de Deus o momento havia chegado. Então Jesus leva agora os seus discípulos para um momento de preparação, um momento de preparação dos enfrentamentos mais terríveis do seu período de ministério. No seu momento de ápice do discipulado daqueles homens. Agora era a hora havia chegado. E era o momento de mostrar quem era quem. Era o momento de observar, de ver o nível de maturidade que aqueles homens tinham alcançado. Era o momento da provação daqueles homens. Amados, nós estamos vivendo um momento de provação. Talvez quase uma grande porcentagem dos cristãos estão impedidos, por exemplo, de ir ao templo nesses dias por conta das circunstâncias que nós estamos atravessando. Estamos vivendo um momento de provação. Falava até com o irmão e ele externava a preocupação quanto àqueles que, por estarem distantes do culto do templo, podem se esfriar. Na verdade, irmãos, esse é o momento de vermos quem é quem. A minha fé ela não está embasada, ela não está alicerçada em um templo, em dias de culto. O templo tem a sua importância, é o nosso local de ajuntamento. O culto tem a sua importância ali em comunidade, a Bíblia nos mostra isso. Se eu acho que isso é indispensável, eu preciso rever a palavra de Deus, porque é importante sim. Mas não ter esse local, não ter o ajuntamento não significa que eu não possa cultuar, que eu não possa seguir crescendo na fé, que eu não possa seguir me alimentando da palavra. Esse momento que você parou agora é um momento de você se alimentar da palavra. Então Jesus está agora no momento com os discípulos onde a fé deles seria provada. Nós estamos no momento onde a nossa fé está sendo provada. Aqueles discípulos diziam que seriam fiéis. Aqueles discípulos se achavam preparados. Talvez havia soberba no coração daqueles homens, era uma soberba escondida. Talvez alguns se sentiam até melhores que os demais seguidores, presunçosos, né? Poxa, nós andamos com o Mestre, nós somos próximos de Jesus. Aquela noite era a noite da provação, de mostrar o coração, de mostrar quem é quem. Amados, nós aprendemos aqui que é no momento da provação que as nossas máscaras caem. É no momento da provação que nós conhecemos as mazelas mais terríveis do nosso coração. É no momento da provação que nós somos confrontados e nós percebemos que nós não somos absolutamente nada. E o texto diz que Jesus pega Tiago, Pedro e João e se aparta dos demais. Vai mais para longe e compartilha com eles o seguinte, e diz a eles: meus irmãos, a minha alma está tremendamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. O temor de Jesus aqui não consistia nas ações de Judas, não estava relacionado com a debandada dos discípulos, não era o medo dos açoites, não era o pavor da cruz, não era nada disso, não é esse temor que Jesus está falando. Jesus estava tomado de um pavor tão grande que o evangelista Lucas, o médico Lucas, quando ele relata a cena do Getsemane, ele diz que Jesus suou sangue. A ciência diz que
A condição de alguém que chega a suar sangue se chama hematidrose. Então essa situação, a ciência diz que ela ocorre apenas em quadros de extremo estresse. É um estresse tão grande, é um pavor tão grande, onde as veias sudoríparas se dilatam e se rompem. O pavor que Jesus descreveu aos seus discípulos foi causado pela antevisão de que seria desamparado pelo Pai por conta do pecado que estaria sobre ele, o pecado meu e o seu pecado foi colocado sobre ele. Ele sentia que a pureza imaculada da sua alma ia ser manchada. Ele completamente sentia o peso do pecado do mundo sobre ele. Ele sentia que ele se tornaria maldito pela lei de Deus. Ele sentia que a espada divina iria cair sobre ele. E o pior de tudo é que na cruz ele sabia que ele ia clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Amados, o Getsemane foi o prelúdio do Calvário. Foi a porta de entrada para a cruz. Jesus leva os seus discípulos para a preparação por meio da oração. E o texto nos diz que por 3 vezes ele precisou acordar os discípulos, chamar a atenção dos discípulos. O texto diz que os olhos dos discípulos estavam pesados. Enquanto Jesus se prepara para o momento, os discípulos dormem. Jesus, ele entra no Getsemane angustiado, e enquanto ele orava, ele se apropriava da vitória. Enquanto ele orava, ele encontra paz no seu coração. O evangelista Lucas disse que um anjo veio encorajar Jesus naquele momento de oração. Mas enquanto Jesus se prepara, os discípulos dormem. Os discípulos não oraram, os discípulos não vigiaram, por isso eles dormiram. Seus olhos estavam pesados de sono, porque o coração estava vazio de oração. Porque eles não oraram, eles caíram em tentação e fugiram. Irmãos, sem oração a tristeza nos domina, sem oração nós começamos a agir pela força da carne. Sem oração nós seremos alvos fáceis do inimigo e nós vamos sucumbir. Sem oração nós vamos ceder aos prazeres desse mundo, às tentações desse mundo. Sem oração nós nos conformaremos com esse mundo de trevas. Sem oração o pecado já não vai mais cheirar mal. Sem oração a nossa família vai ruir. Sem oração a nossa velha natureza vai tomar as rédeas novamente. Então, amados, sem oração nós não suportaremos os Getsêmanes que virão. E nós estamos vivendo um período de Getsemane, um período de dor, um período difícil. Então nós precisamos orar, nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos rogar ao Pai que Ele nos dê força, que Ele abra a nossa visão, que Ele nos dê um ânimo novo a cada dia. Quando você estiver triste, abatido, dobre os seus joelhos, não reclame, dobre os seus joelhos e ore. Quando estiver no meio de uma tempestade aí na sua família, talvez situações difíceis acometendo, estresses, ore a Deus, clame ao Senhor, busque ao Eterno. Porque sem oração, irmãos, o orgulho, a soberba vai nos cegar. Sem oração, a nossa boca vai começar a proferir maldição e não bênção. Sem oração, nós seremos incapazes de amar o nosso próximo. Sem oração, nós seremos incapazes de agir como sendo os menores dentre os nossos irmãos. Sem oração, a fé vai virar apenas uma religião. Sem oração, o nosso conhecimento bíblico vai virar apenas motivo de soberba. É momento de orarmos. É momento de clamarmos a Deus.
ore ao Senhor, clame a Ele. Se está abatida a sua alma, se ela se perturba dentro de você, espere em Deus, clame a Ele, busque a Ele. Foi assim que Jesus venceu aqueles momentos de dor, em oração. Ore ao Senhor a todo tempo, clame a Ele, em nome de Jesus. Reserve aí um momento de oração, vamos orar. Senhor, nós clamamos a Ti pela Tua presença. Pedimos que o Senhor enche o nosso coração da Tua paz, que o Senhor nos dê o discernimento necessário nesses dias de crise, que o Senhor abra os nossos olhos para entendermos o que está acontecendo, ó Pai. Que não sejamos tomados de temor, de medo, de pavor, mas que tenhamos a certeza de que a Tua Palavra já tem nos instruído acerca dessas coisas. E de que a Tua Palavra nos chama a nos prepararmos para o dia mau, tendo a certeza de que o Senhor está conosco, tendo a certeza que o Senhor vai enviar o alívio, a paz, a tranquilidade ao nosso coração, tendo a certeza de que o Senhor há de cuidar da nossa família. E mesmo que estivermos num momento onde tenhamos que vermos dos nossos queridos descer à sepultura, nós mesmo assim teremos a paz que o mundo não nos dá, a certeza de que o lar eterno, lá no lar eterno, nós encontraremos com os nossos queridos que dormem no Senhor, que foram levados pelo Senhor, Pai. Traz essa paz ao nosso coração. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe esse seu domingo. Que essa palavra fique gravada no seu coração. Se você deseja conhecer mais do Senhor, abra o seu coração para Ele. Incline a sua vida aos pés do Senhor. Se dobre diante dEle. Ele diz, clama-me e responde-te. Então clame a Ele, que a resposta certamente virá. Que Deus abençoe você. Fica na paz e até a próxima, em nome de Jesus.